E aí pessoal, 100%, beleza pura? Bom, aqui é o Everton Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre... Na verdade nós vamos bater um papo, vai. Não tem um tema específico assim, né? Nós vamos bater um papo e o nome desse quadro aí vai ser Trocando Ideia. Pronto, né? Nós vamos trocar ideia aqui sobre manutenção, sistemas hidráulicos e coisas dessa forma. Diferentemente dos vídeos comuns, né, que eu coloco aqui, os outros vídeos que a gente trata de um assunto técnico específico, um circuito hidráulico, um componente, código e tal, como vocês já estão acostumados, eu vou utilizar esses vídeos, né, com alguma frequência aí do Trocando Ideias, que é pra gente, literalmente, como diz o nome, trocar ideia mesmo, e tudo com base no que vocês têm me perguntado, solicitado e tudo mais, tá? E nosso primeiro assunto, ele vai ser sobre essa questão de ser um profissional na área de hidráulica, tá? Vou falar sobre isso, vou trocar essa ideia com vocês, porque se trata de algumas perguntas que eu já recebi via e-mail, pelo Facebook, pelos comentários aqui também dos vídeos, que são assuntos voltados para isso aí, né? Do tipo assim, cara, como é que eu faço para eu entender mais de hidráulica? Eu quero ser um profissional de hidráulica, queria conhecer mais sobre hidráulica e tal. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Bom, eu vou contar para vocês o que eu vou dizer para vocês é a minha opinião e com base na minha experiência e no que eu tenho encontrado nos estudos que eu venho fazendo sobre hidráulica aí ao longo de toda a vida, né? E o que eu percebi que funcionou para mim? Bom, para você trabalhar com manutenção em qualquer que seja a área, né, ou para você ser um profissional de qualquer área que seja, ser um bom profissional, ser um profissional diferenciado, eu entendo que existem algumas características que você precisa ter, tá? Primeiro, vamos falar aí do âmbito comportamental, tá? E aí, sem muita firula, eu creio que o cara precisa ser, ele não pode ser arrogante, ou seja, ele precisa ter humildade para aprender, porque a gente sempre precisa aprender, ponto. Você nunca sabe tudo. No dia que você achar que sabe, você vai errar, e aí você vai ver que não sabe, tá? Isso mesmo com o tempo, tá? Mesmo, sei lá, você tem 10, 20 anos de experiência você precisa em algum momento, você precisa aprender mais. É sempre assim, tá? E não vou nem falar no âmbito assim de você precisa saber, porque tem que ser competitivo e tal, tal. Não, não, é só porque é uma questão de desenvolvimento mesmo, né? Requer-se do profissional que ele se desenvolva com o tempo. Uma coisa é você iniciando a carreira, outra coisa é você depois de 5 anos, 10 anos, 15, assim vai. Então, a primeira coisa no âmbito comportamental para você ser um profissional melhor, e aí isso serve para a hidráulica também evidentemente, é você ter essa característica de querer aprender sempre. E esse aprendizado aí, ele está sempre voltado assim, para você estudar e tal, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Joia? Então, primeiro, aspecto comportamental, você precisa ter paciência, que é dia após dia. Você precisa ter humildade para aprender, aceitar que você não sabe tudo, tá? E do ponto de vista do comportamento, você precisa praticar isso no dia a dia, no seu local de trabalho e até fora, tá? Você nem sempre, ou a maioria das vezes, não vai conseguir estudar o suficiente durante o seu horário de trabalho. Então você precisa sempre, você vai precisar investir um tempo fora do seu local de trabalho para você aprender um pouco mais, tá? Isso não é comum nos dias de hoje, tá? Então por isso que eu estou falando desse primeiro aspecto aí, comportamental. Então a primeira dica que eu dou nesse aspecto é comportamento, tá? Queira aprender. Se você quiser aprender, já está com metade do caminho andado aí. Bom, o outro agora, que geralmente as pessoas quando perguntam querem saber mais, é acerca da questão técnica. Tá, cara, beleza, eu quero aprender, mas e aí, o que eu preciso aprender e tal? Vou falar o que funcionou pra mim. O que funcionou pra mim? Primeiro, conhecer a base da hidráulica, a base física da hidráulica, eu chamo, né? Que é aquela parte teórica mesmo, tá? É necessário você conhecer isso para você entender com o que você está lidando. Então, assim, você vai trabalhar com hidráulica. A hidráulica ela foi toda desenvolvida com base em leis da física. Então, você precisa saber pressão, força, área. Você precisa conhecer as unidades, né, dessas forças, dessas grandezas. Então, quando a gente fala de pressão, você precisa conhecer o que é bar, PSI, kgf por centímetro quadrado, Pascal. Você precisa a questão de área, né? Porque quando você vai calcular lá força, pressão vezes área, você precisa então saber que área, eu posso ter área em centímetro quadrado, milímetro quadrado, polegada, e assim vai. São coisas que as pessoas julgam como meramente teóricas, ou seja, não tem aquela humildade de aprender, e que com o tempo isso começa a fazer falta, para você entender por que aquela máquina às vezes apresenta um determinado problema.
Eu já resolvi problemas. Uma vez eu tive que resolver um problema de uma máquina que simplesmente o cilindro lá, era uma guilhotina, ela não conseguia cortar a peça. Né? Não conseguia cortar. E, embora eu não estivesse envolvido diretamente no início da manutenção daquela máquina, chegou-se lá à conclusão de que tinha que substituir o cilindro que estava dando passagem interna. Mas aí, antes da gente fazer o mais difícil, que eu vou falar depois, a gente faz o mais fácil. Qual que é o mais fácil? Deixa eu conferir as pressões. Né? E quando a gente foi conferir a pressão na válvula ali estava abaixo. Mas a grande questão, ela estava abaixo, alguém mexeu, sei lá, mas a grande questão ali, e aí que deu a primeira confusão em boa parte da equipe, era que o manual da máquina informava a pressão em PSI, mas o manômetro que estava lá era um manômetro que estava marcando em kgf por centímetro quadrado. Então, quer dizer, as primeiras pessoas que analisaram aquilo ali não se tocaram nesse detalhe. Tá? E aí, com o tempo, a gente foi observar melhor as primeiras coisas, as coisas mais fáceis primeiro, a gente viu que tinha esse problema lá. Então, só um detalhe para você, para você perceber que você conhecer esses detalhes menores, que parecem não ter importância no dia a dia, né, na execução, né, no chave na mão, parece que não vai fazer diferença, mas te orienta bastante na resolução de problemas de sistemas hidráulicos. Então, a primeira coisa, né, ou a segunda coisa, primeiro comportamento, a segunda coisa é conhecer a base da hidráulica, as bases físicas, as leis físicas que governam a hidráulica. A terceira coisa aqui, que eu considero importante também, é você entender de diagramas hidráulicos, sobretudo o diagrama do equipamento que você trabalha. Né? E para isso, o que eu recomendo é, sempre que possível no seu expediente, cara, pega o diagrama hidráulico de uma máquina e dá uma lida nele. Se você tirar 10 minutos, que seja, por dia, talvez uma hora de almoço, né? Dos 10 minutos que você tirar ali, por mais que talvez não serão suficientes para você ser um perito naquela máquina de início, mas só o fato de você todo dia revisitar esse documento, né, esse diagrama, você, quando surgir o problema, você já vai estar inteirado, vai estar familiarizado com o diagrama. E isso acelera muito na tomada de decisão que você precisa fazer para poder, né, eleger que componente vai substituir ou como você vai abordar o problema. Ao mesmo tempo, é muito interessante que você conheça assim, a funcionalidade, as funcionalidades da máquina. Tá? Então, assim, é uma prensa, se for uma prensa, como é que é o movimento dela? O operador ele aperta um botão, ela desce, prensa a peça e recua? Ou o operador tem que acioná-la manualmente, ler uma alavanca, ou que seja um botão, mas ele tem que ficar acionando para que a prensa faça o serviço? Tem algum grau de automatismo? Ou seja, pega o diagrama hidráulico, eletrohidráulico e tudo mais e compara como que a máquina se comporta e tenta interpretar, unir essas duas informações. Tá? A quarta coisa, né, que eu recomendo é que você estabeleça técnicas de como você vai abordar um problema. Como eu disse no exemplo há pouco, nessa máquina aí, o que nós fizemos? Né? O pessoal estava lá tentando encontrar a solução, tinha tomado a decisão de substituir o cilindro, mas fomos eu mais alguns colegas e a gente adotou a prática das coisas mais fáceis primeiro. É uma forma de você abordar. Né? É até, na minha opinião, a melhor. Desde que eu era aprendiz, a primeira lição que eu aprendi sobre manutenção em sistemas hidráulicos a primeira coisa que você confere é pressão de óleo, a pressão, né, do sistema, nível de óleo, temperatura. Então confere essas coisas. Se você conferir esses detalhes aí, nível de óleo, a pressão no sistema e se não tem nada superaquecendo, você tem um bom indicativo do que está acontecendo com esse equipamento. Né? Depois vamos trocar ideia, né? Sobre várias dessas experiências que eu já tive, mas que eu consegui resolver com base em observar esses princípios. E veja que não é nada de ser um mega profissional, um cara da NASA, não. É simplesmente a gente respeitar essas leis da física, o nosso conhecimento do diagrama e uma abordagem melhor ou otimizada dos sistemas hidráulicos. Tá? Então, assim, essas dicas é que eu passo para todo mundo que me pergunta sobre hidráulica. Né? E uma última dica, né, que eu acho que vem em cima sobre essas que eu disse, é o seguinte, cara. Pegou o diagrama, entendeu a máquina, tem as técnicas de abordagem que você vai usar, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Uma coisa que é bom para você pega o diagrama e compara, né, com o equipamento real e tenta identificar onde é que estão os componentes. Então, na hora que você pegar lá
no seu diagrama hidráulico tem lá uma válvula XYZ que seja qualquer, veja onde é que essa válvula que está mostrando ali no diagrama, ela está lá no seu equipamento. Tá? Tente ver isso lá, porque isso também vai te ajudar a ganhar tempo na hora que o problema ocorrer. E quando eu falo problema, é aqueles problemas que não são tão evidentes, né, tão óbvios. A mangueira estourou. Bom, a mangueira estourou, tá a mangueira estourada lá. Você vai entender porque que ela estourou tal, mas você está vendo lá o óleo está jorrando, o problema já está feito. Mas eu falo para aqueles problemas em que a máquina simplesmente parou. E aí você tem que descobrir o que fazer. Tá? Então, assim, de forma bem rápida mesmo, as dicas que eu dou, né, são essas. Tente trabalhar essas questões aí, conheça, né? O comportamento é uma coisa que você precisa trabalhar consigo mesmo, né? Estude mesmo a questão das bases das leis que governam a hidráulica, leia diagramas, né? Interprete, tente entender a lógica dos circuitos, né? Tenha técnicas para abordar o problema, como eu disse, a gente vai falar sobre isso no futuro. E conheça, né, e para quem está na área mesmo, conheça o equipamento, veja onde é que estão os componentes, né, eles estão localizados fisicamente. Tá? Porque assim você vai conseguir muito mais tempo, ganhar tempo na resolução de problemas. Tá? Aqui no canal nós tentamos ajudar nessa parte do conhecimento. Tá? Vocês veem que todos os nossos vídeos são abordagens técnicas e tal, para ajudar vocês a identificarem isso nos próprios equipamentos, nos equipamentos que vocês estão lidando, ou para quem ainda não está na área, quando chegar lá, já ter essa visão do que tem que olhar, como que funcionam os determinados componentes e tal, né? Então, continue vendo os vídeos, né? Colocando dúvidas, questionamentos e tal, que a gente vai progredindo no conhecimento dessas áreas aí. Bom, conhece mais algum método de melhorar no conhecimento de hidráulica? Né? O que funcionou para você? Coloca aí nos comentários, vamos trocar ideias sobre isso, beleza? Bom, então eu peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo. Quem quiser interesse em aprofundar ainda mais, desenvolver ainda mais lógica de circuitos hidráulicos, eletrohidráulicos e tal, conheça nossos cursos que a gente vai progredindo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e vamos trocando ideia aí, beleza? Um abraço e boa semana para todos.